hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos atuar como controladores de projeto, como verdadeiros detetives. A nossa missão é investigar um cronograma que, à primeira vista, parece perfeito. Mas será que ele não esconde algum problema crítico? Vamos descobrir juntos como uma análise um pouco mais a fundo pode revelar conflitos que ameaçam o prazo final. Bom, vamos lá, mãos à obra. O que a gente está vendo aqui é o nosso roteiro, o passo a passo da nossa investigação. Nós vamos seguir estas 6 etapas, que é exatamente o que um controlador de projetos experiente faria para, dissecar um cronograma e ter certeza de que ele é um plano que dá para executar de verdade. Tudo sempre começa com aquela primeira olhada, né? Quando a gente recebe um cronograma como este, a primeira coisa que buscamos é a integridade da estrutura, a lógica por trás dele. E, olha, batendo o olho aqui, parece que o cronograma segue o manual à risca. A gente tem uma única tarefa de início, uma de término e, o mais importante, nenhuma tarefa solta. Estão todas conectadas, formando o que a gente chama de uma rede lógica completa, bem amarradinha. Do ponto de vista da metodologia, da teoria, tá impecável. Mas essa estrutura geral é só o começo. A verdadeira força de um cronograma está em como as tarefas conversam entre si. Então agora vamos mergulhar nas dependências, que são a espinha dorsal de qualquer projeto. Aqui a gente vê um exemplo clássico fundamental, uma dependência do tipo término para início. A tarefa 2, que é da Maria, só pode começar depois que a tarefa 1 do João for concluída. Simples assim. Essa é a regra mais básica do planejamento. A lógica, por enquanto, continua perfeita. E isso aqui ilustra muito bem o papel dos marcos no projeto. A conclusão do resumo 1 funciona como um portão, uma trava de segurança. Ele garante que uma fase inteira terminou antes que o próximo grande bloco de trabalho possa de fato começar. Ou seja, a rede lógica continua fazendo todo sentido. Então, até este ponto, a lógica da rede parece a prova de balas. Mas um projeto não é feito só de caixinhas e setas num gráfico. É feito por pessoas. E é agora que a gente muda o foco da nossa análise. Vamos sair da lógica teórica e entrar na realidade prática de quem executa o trabalho, o fator humano. Isso nos leva a uma pergunta que é crucial. Ter uma sequência de tarefas impecável no papel é o bastante? A resposta, quase sempre, não está nas tarefas, mas sim na gestão das pessoas. No nosso caso, o João e a Maria. É exatamente aqui que a nossa investigação de verdade começa. Vamos procurar a primeira grande pista de que esse plano, apesar de tão bem desenhado, tem uma falha fundamental escondida. A pergunta parece boba, né? Mas no mundo do gerenciamento de projetos, ela é a chave para encontrar problemas de alocação. E é exatamente isso que a gente vai procurar agora no nosso cronograma. Bingo! E tá aqui. Achamos o ponto exato do conflito. No dia 13 de março, o cronograma está exigindo que o João comece 2 tarefas diferentes no mesmo dia, a tarefa 6 e a tarefa 8. Isso, no jargão técnico, é o que chamamos de sobrealocação de recurso. Colocando os dados numa tabela, o problema fica ainda mais gritante. No mesmo dia, o João precisa começar uma tarefa que dura 3 dias e, ao mesmo tempo, começar outra que dura 1 dia. Na prática, isso é simplesmente impossível de acontecer como foi planejado. Ah, e é bom notar um outro ponto aqui. Entre os dias 11 e 12 de março, o João e a Maria estão trabalhando ao mesmo tempo, em paralelo, nas tarefas 5 e 7. Isso não é uma sobrealocação, porque são 2 pessoas diferentes, mas é um período de alta atividade que a gente precisa ficar de olho. Bom, agora a gente chega no clímax da nossa análise. Já que encontramos o conflito, a gente precisa saber qual é a consequência, qual é o impacto real que essa sobrealocação do João vai causar no prazo final do nosso projeto. Vamos colocar lado a lado, então, o cenário atual, que a gente já viu que é impossível, e o cenário realista. Na vida real, o João vai ter que fazer uma tarefa e depois a outra. E essa mudança, por menor que pareça, vai gerar um efeito dominó no resto do cronograma. A resolução lógica aqui é bem simples. O mais sensato é o João executar primeiro a tarefa mais curta, a tarefa 8, que leva 1 dia. Só depois que ele terminar essa, ele pode começar a tarefa 6, que vai levar mais 3 dias. Então, esse é o ponto crucial. Como o João precisa daquele 1 dia para fazer a tarefa 8 antes de começar a tarefa 6, essa sobrealocação, que parecia pequena, empurra todo o cronograma para frente. O resultado? Um atraso de exatamente 1 dia no projeto inteiro. Um único dia, que estava escondido ali, num planejamento que parecia perfeito. E essa nossa descoberta nos leva ao conceito final e talvez o mais importante de toda essa análise. Um conceito que mostra qual é a verdadeira linha do tempo de um projeto quando a gente leva em conta as limitações das pessoas. E o nome disso é caminho crítico por recursos. Ele é a sequência de tarefas que realmente manda no prazo final do projeto, mas só depois que a gente resolve esses conflitos de gente. E o mais interessante é que muitas vezes ele é diferente daquele caminho crítico que a gente tinha olhado lá no começo, baseado só na lógica da rede.
Essa frase aqui resume perfeitamente a nossa lição de hoje. A gente pode desenhar a rede de tarefas mais bonita e lógica do mundo, mas se ela não considerar a capacidade real das pessoas que vão executar o trabalho, ela não passa de um pedaço de papel. E para a gente fechar, fica a reflexão. Analisar um cronograma olhando só para as tarefas é ver só metade da foto. A outra metade, que muitas vezes é a mais importante, está nas pessoas. A pergunta que fica é: quais conflitos como esse podem estar escondidos agora mesmo nos seus projetos?